Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Fundamentos de Freios e seus Componentes. Hoje vamos dar início à quarta aula e a gente vai começar apresentando um slide que eu apresentei no final da aula passada, ou seja, como se determinar o fator de torque de freio. O que é o fator de torque de freio? Ou em outras bibliografias o pessoal costuma falar brake factor. O fator de torque de freio é um número adimensional porque é a razão de uma força por outra força. E ele significa o seguinte: a força tangencial ou força de atrito no raio efetivo, ou seja, se a gente considerar um freio a disco, é o raio efetivo do disco de freio. E se a gente considerar um freio a tambor, é o próprio raio do tambor. É a força de atrito gerada nesse raio efetivo, dividido pela força de acionamento. O que seria a força de acionamento? Ora, é a pressão de linha que sai do cilindro mestre e chega até cada um dos cilindros de roda dos nossos freios. No caso dos calipers dianteiros, do cilindro de roda dianteiro, e no caso dos freios a tambor, o cilindro de roda do freio a tambor. A força de acionamento, então, nada mais é do que a multiplicação dessa pressão de linha pela área do cilindro de roda, que a gente vai ver. Então, a força tangencial pela força de acionamento é que nós chamamos de fator de freio. E ele é muito comum, esse número, como a gente vai ver, porque muitos se referem ao fator de freio gerado pelo freio do eixo dianteiro e ao fator de freio gerado pelo freio do eixo traseiro. Se considera mais o fator de freio do que na realidade a gente falar tal nível de atrito da pastilha ou tal nível de atrito da lona de freio. O fator de freio C asterisco, ele depende da configuração geométrica do freio, que a gente vai ver se é um disco de freio ou se é um freio a tambor, e do coeficiente de atrito dos pares de contato, ou seja, da pastilha de freio com o disco de freio e da lona de freio com o tambor de freio. Esse gráfico é um gráfico bastante conhecido pelo pessoal de freios e também de material de fricção. Ele nada mais é do que o fator de freio C, que ele é adimensional, como eu falei, pelo coeficiente de atrito das lonas ou do material de fricção, da lona de freio ou da pastilha de freio. Os materiais de atrito, via de regra, eles variam entre o coeficiente de atrito de 0,35 a 0,55, dependendo muito do projeto, da configuração do freio, da necessidade de força de frenagem, ok? Se a gente considerar o Mi igual a 0,40, ou seja, se a gente considerar um nível de atrito médio de 0,40 e a gente introduzir esse valor no nosso gráfico, a gente aqui vai ver a configuração do que significa um disco de freio, do que significa um sistema leading trailing, que é considerado também um simplex, e a gente vai definir isso com calma para vocês nas aulas, nos próximos slides. A gente vai ver o que significa esse ponto 40 num sistema two leading, ou seja, duas sapatas leading, né? E também num sistema dual servo. E se a gente então pegar e fixar esse nível de atrito desse material de fricção em ponto 40, ele entregaria num disco de freio um fator de freio de aproximadamente 0,80 por esses lados aqui, tá vendo? Ok? No freio simplex, a tambor simplex, um sistema leading trailing, ele entregaria por volta de 2,40 de fator de freio. Lembrando que o fator de freio é a força tangencial ou força de atrito dividido pela força de acionamento.
Se esse ponto 40 de material de fricção entregaria num sistema do servo aproximadamente 5. Aqui, ó, ok? Tá bom? Então, vocês vão entender mais o que a gente vai falar sobre fator de freio. Então, na realidade, quando você tiver um fator de freio de 0,80 para um disco de freio, para um caliper, a gente põe um 0,80 aqui e a gente vai ver que a força tangencial é 80% da força de acionamento. Ou seja, o freio a disco é o que menor gera uma força de tangencial. Ela é 80% da força de acionamento. Os freios que mais geram força tangenciais é o dual servo, o freio a tambor dual servo e depois o simplex, ok? Então, tirando daquele gráfico agora, vamos fixar um torque de freio de 1000 Nm e o mesmo coeficiente de atrito do material de ponto 40. No gráfico que a gente vê agora é da força de acionamento pelo nível de atrito do material, da lona de freio no tambor ou no disco de pastilha. Então, se a gente fixar esses 1000 Nm com ponto 40, a gente vai chegar a seguintes forças de acionamento. Para um disco de freio, 125 kg. Para um freio tambor simplex, 90 kg. E para um freio a tambor do servo, 20 kg. Então a gente vai ver que a força de acionamento para um disco de freio ela é bastante alta, ou seja, o disco de freio ele tem um fator linear de força de... A gente viu que a força tangencial é 0,80 da força de 0,80 aqui da força de acionamento, né? Então a gente vê que se na configuração de disco de freio a força de acionamento necessária é de 125 kg. Se nós tivéssemos todo o sistema equipado com freio simplex, tambor simplex, a gente teria uma força de acionamento de 90 kg para gerar o mesmo torque e com o mesmo nível de atrito do material. Se a gente tivesse um freio tambor do servo, a gente necessitaria somente de 20 kg de força de acionamento. Então, ele é um freio que gera um esforço muito pequeno para gerar o mesmo nível de torque. Por outro lado, a gente vai ver que o do servo é um freio tambor que é bem complexo e bastante difícil de você monitorar as respostas dele em função dos níveis de atrito de materiais que neles são colocados, ok? Bom, agora a gente vai começar com a parte mais interessante. Nós vamos ver quais são os tipos mais comuns de freio de roda, né? Então nós vamos começar pelos freios a tambor. Então, como a gente viu no histórico, em 1902, o Louis Renault é o patenteador do sistema fechado freio a tambor. Esse freio a tambor tem componentes fixados no espelho. O espelho é elemento estrutural. Então, isso aqui é uma típica montagem de um freio a tambor, ok? Das partes que levam o freio a tambor. Ou seja, a sapata primária, a sapata secundária, as molas de retorno, o cilindro de roda. A gente tem aqui a parte da alavanca para o freio de estacionamento. A gente tem os parafusos de ajuste para você manter sempre a folga lona tambor dentro do projeto do freio, em função do desgaste do próprio material de atrito e do desgaste do tambor também, né?
E numa visão melhor a gente vai ver alguns componentes. Esse daqui é o prato ou espelho, como a gente chama, né? É onde todos os componentes são montados. Então tem o cilindro de roda, tem as vários tipos de sapata dependendo do diâmetro do freio a tambor, ok? Aí nós temos aqui a alavanca do freio de estacionamento, que ela é acionada por cabos, as molas de retorno, os parafusos de ajuste, de ajuste automático das sapatas e tudo mais, ok? Bom, na sequência a gente vê um freio a tambor montado num veículo. Então aqui mostra-se com detalhe a alavanca para acionamento do freio de estacionamento, o tambor de freio e a outra sapata aqui desmontada, o cilindro de roda. Esse cilindro de roda contém 2 pistões, então você atrás do espelho você vê um ponto de entrada da pressão hidráulica através de um flexível. Essa pressão vem do cilindro mestre e essa pressão, ao adentrar no corpo do cilindro de roda, ela aplica uma pressão nesse pistão e nesse pistão, e esse pistão, esse pistão aplica uma força nessa sapata. E a gente vai ver tudo isso, chamada força de acionamento. E a força tangencial, ou força de atrito, é gerada no raio efetivo do tambor de freio, através dessa perpendicular aqui, ok? Aqui a gente viu que ele desmontou as molas de retorno, tá? E as molas, nesse furo aqui da sapata tem a mola de retenção, ou seja, para segurar todo o conjunto de sapata presa no espelho. Bom, os tipos mais comuns, a gente vai abordar vários freios a tambor, mas a gente só vai detalhar aqueles tipos mais utilizados na indústria automobilística, ou seja, o tambor simplex e o dual servo. Ou seja, a gente vai focar somente os principais. Então vamos lá, o que é um freio simplex? Ele também é conhecido na bibliografia de freios como sistema leading trailing, ou seja, é a sapata tracionada e a sapata comprimida. O freio do servo ele é considerado também o sistema trailing. São 2 sapatas tracionadas, né? Ok? Então, como eu falei, as molas de retenção de sapata, o cilindro de roda com seus 2 pistões que estão atuando aqui nesse ponto de sapata, da sapata de freio, e aqui as ancoragens, ok? Então, o que acontece? A gente, para entender qual seria a primária e a secundária desse sistema, a gente analisa o seguinte, que esse seja um freio traseiro esquerdo, e ele está montado num veículo, e o sentido de rodagem, o veículo, a frente do veículo aqui, essa parte traseira, o sentido de giro desse tambor, o sentido de movimento do carro. Se o sentido do movimento do carro é para frente, o sentido de giro aqui é anti-horário. A primeira sapata no sentido de giro do tambor, depois do cilindro de roda, é a sapata primária. E essa, então, consequentemente, é a sapata secundária. Aqui é o sistema dual servo porque, na realidade, ele não tem uma ancoragem fixa, tá vendo? Ele tem um parafuso atuador aqui, que também é um ajuste das sapatas em função do desgaste das lonas de freio e do tambor de freio. Então, esse sistema ele utiliza o recurso da sapata primária, sapata secundária, através desse parafuso, desse link, ela é autoenergizada. Então, a força de atrito gerada nessa sapata aqui é muito alta. É a característica de construção geométrica desse freio. A gente vai ver isso em detalhes, ok?
Aí nós temos outros freios a tambor, o sistema wedge brake, o sistema de freio de cunha. Então, este aqui é um atuador. E, via de regra, esses freios, eles têm um sistema mecânico que é parecido com uma cunha. Então, ele pode ser hidráulico ou pneumático, mais comumente conhecido é o freio wedge brake pneumático. Nós tivemos também no Brasil, no Ford Cargo, nos primeiros Ford Cargos que eram montados com sistema de disco de freio na dianteira e freio a tambor na traseira. Nós tivemos esse freio tipo wedge brake montado com atuadores hidráulicos. Esse daqui é um freio duplex, que é o sistema também conhecido como trailing. Ele tem dois sistemas de cilindros de roda. Então, um sistema de cilindro de roda age nesse sentido e o outro nesse sentido. Então, ele teria duas sapatas trailing, ok? Ele tem um sistema simplex do tipo S-Cam. Esse daqui é um freio pneumático de veículos comerciais pesados, de trailers, carretas, de cavalos tratores, ou mesmo cavalos 4x2, 6x2. Esse sistema, o S-Cam, é conhecido por uma involuta, um atuador mecânico no tipo de um S. E esse sistema de involuta, ela gira pela ação de uma haste, de uma alavanca de ajuste, e esses roletes onde são presos, onde são fixados nas sapatas, esses roletes eles deslizam em cima dessa involuta, que faz a abertura das sapatas contra os tambores. A gente vai ver em detalhes porque esse freio é bastante conhecido. Molas de retorno, molas de retenção e as ancoragens aqui, ok? Esse sistema usa, diferentemente do que um freio tambor de um automóvel, ele usa esse daqui é um freio comercial também, ele usa um sistema de uma sapata bipartida. Então, você tem o bloco chamado cam, ou seja, o bloco que é montado no came, na involuta, e o bloco chamado anchor, que é o bloco montado na região das ancoragens, ok? Esses blocos eles têm diferentes espessuras e ele é configurado geometricamente para esse tipo de função, para ter um melhor abraçamento da sapata de freio, o tambor de freio e geração de força de atrito. Existe também o freio simplex pneumático do tipo Z-Cam. Esse atuador é uma forma de um Z que gira e que também expande essas sapatas através desses pontos de apoio, e aqui a gente tem a ancoragem. É muito próximo desse aqui, o que muda somente a parte mecânica de atuação. Bom, a gente vai começar agora falando do freio simplex com atuação hidráulica. Bom, o freio simplex com atuação hidráulica, esses freios eles são muito aplicados principalmente em eixos traseiros, e eles variam de 160 milímetros de diâmetro até 500 milímetros de diâmetro, e seus torques de frenagem de 300 a 25 mil Nm. Então, ele é um freio bastante comum e bastante utilizado até hoje. A montagem dele ocorre em 90% dos automóveis nos eixos traseiros, principalmente no Brasil, em virtude de que em outros países já esse sistema de freio não é tão utilizado, e mais o sistema de freio a disco traseiro, por uma questão de segurança e por uma questão de propiciar ao veículo um melhor balanceamento de frenagem, dando um pouco mais de frenagem para o eixo traseiro, em virtude
do freio a disco não apresentar tantas variações quanto o freio tambor, né? Ok? Ele é um sistema conhecido como leading trailing. A sapata primária é a primeira após o giro, o cilindro de roda no giro do tambor, ou seja, se o giro do tambor é aqui no sentido do movimento do veículo, você tem para frente, você tem o giro do tambor anti-horário. Após o cilindro de roda, a primeira sapata é a primária, chamada sapata leading, e a segunda sapata é a chamada trailing, sapata secundária. É um freio que entrega a menor força de frenagem por força aplicada. A gente viu que a força de acionamento é 0,80 da força de frenagem. E a melhor ação de frenagem nesse sistema de freio é para frente. Por isso que essa sapata chama leading, ok? Aqui tem o cilindro de roda, as molas de retenção, a ancoragem, as sapatas aqui, essa ancoragem não é fixa, é uma ancoragem que simplesmente você apoia a sapata nessa ancoragem, ela não é presa. E aqui o parafuso de ajuste automático para garantia da folga lona tambor, ok? Bom, pessoal, eu termino aqui essa aula, essa quarta aula, e na semana que vem a gente começa com novos tópicos de teoria, como, por exemplo, o freio de estacionamento. A gente vai ver como é que ele é dimensionado, quais são os tipos principais de freio de estacionamento, hoje muito comum o freio de estacionamento eletrônico, elétrico, né? Ok? Então, eu peço a vocês que, se vocês gostarem, ou estiverem gostando do curso, que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem com o maior número de pessoas possível, para que esse curso tenha uma boa aceitação. E se vocês estão gostando, deixa um likezinho para incentivar a gente, tá bem? Obrigado mais uma vez pela atenção e que Deus os proteja.